Dona Kika, Oiê, tudo tudo bem? bem? Boa noite, Boa noite. Como que coisa você tá? boa. Vamos falar um pouco próximo do microfone. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo vendo a gente? Deixa eu aumentar o Coloca volume aqui. aí. Tá. Gente, coisa boa. Boa noite. Estou em Salvador. Fiquei aqui perguntando onde as pessoas estavam e tem gente do Brasil inteiro e até fora do Brasil tem pessoas aqui assistindo que vieram aqui nos prestigiar aqui, com a minha amiga querida. Eu não vi Legal. o nome da pessoa. Quem é que te falou aí? Eu não vi, não cheguei a ler. Fabrina, sim, tá todo mundo vendo. Gente, que maravilha! Hoje nós vamos fazer uma live super especial, um bate-papo, na verdade, né? Nós vamos falar sobre a importância de ter um propósito de vida na terceira idade, e eu convidei a dona Kika Sato, que é uma psicóloga, eu sou de Goiânia, boa noite, falar aqui, para a gente bater um papo sobre esse assunto, que é muito importante hoje, com a expectativa de vida que a gente está tendo, a gente ter um propósito de vida. Então, eu vou apresentar aqui o meu Instagram, porque entraram novos seguidores, tem gente ainda que não me conhece, assim, como a dona Kika é uma pessoa muito famosa, mas pode ser que tenha pessoas que não sabem ainda sobre também o currículo dela. Mas aqui meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física há mais de 40 anos, amo o que eu faço de paixão, é meu propósito de vida. E eu também fiz umas especializações aqui em São Paulo. Eu sou de Fortaleza, eu fiz a faculdade em Fortaleza, em seguida já vim morar em São Paulo, e eu fiz uma especialização em treinamento resistido, que é musculação na saúde, na doença e no envelhecimento, na disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. E também fiz exercício físico como terapêutica na clínica médica na Unifesp. Sempre trabalhei com pessoas 50 mais, amo, adoro de paixão, especialmente os mais idosos, porque são pessoas muito comprometidas com o que eles estão fazendo, e é muito legal. Criei esse Instagram, Prepara esse 50 mais, em 2022, em outubro mais ou menos. Eu já tinha um Instagram, mas eu comecei a fazer vídeos. Em outubro, teve um vídeo meu que viralizou, e a partir daí eu passei a postar vídeos com exercício físico para poder incentivar e inspirar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Na verdade, eu sempre tive o sonho de dar aula para muitas pessoas. E eu fazia isso no projeto de caminhadas com segurança, no Parque Trianon, do Dr. Fábio Ravaglia, mas era assim, 100, 150 pessoas, eu queria mais gente. Aí, quando aconteceu do meu vídeo viralizar e eu passei a ter bastante seguidor, então esse meu sonho virou um propósito, que eu já estou adiantando aqui um pouco essa parte da live. É isso, gente. Então, eu queria agora que a dona Kika se apresentasse, falasse um pouco da experiência dela como profissional, como psicóloga, como influência e tudo mais. Bom, gente, eu me formei, eu sou psicóloga, aí eu me formei, aí comecei a trabalhar, logo casei e veio assim três filhos, um em seguida do outro. E eu trabalhei assim 40 anos como psicóloga. E a minha mãe tinha loja, então eu ajudava ela na loja também. E foi uma fase assim, você ter três filhos, um seguido do outro. As pessoas me viam e falavam assim, nossa, tá grávida de novo. Então era um tempo que eu não tinha. Você tem que pensar. Meu pai falava assim. Agora você tem que pensar primeiro nos seus filhos, depois em você. Então, assim, eu tinha essa preocupação de educar bem, de dar um suporte para eles, queria dar uma boa escola, uma boa base, uma boa formação. Então, assim, a gente põe em primeiro lugar eles. Então, assim, eu trabalhava, lógico, trabalhei na PAI 11 anos, consultório, tinha psicotécnico. Então, você passa a, a fazer essas coisas assim, quase que automática, né?
E, e aí foi seguindo, eu pensava assim, meu propósito de vida era assim, educar bem esses filhos. Eu também estava me realizando, lógico, trabalhando, fazia meus cursos também. E então, assim, não é que era só a vida deles, eu tinha a minha também. Mas eu não tinha tempo de pensar em mim, era mais Uhum. neles. Sim, E aí, de repente, eu me vi assim, eu falei, nossa, meus filhos cresceram, começou, graças a Deus, eles se saíram bem, estão bem realizados. Eu tenho três, a Karina, a Sabrina e o Karim. Então, eles estão assim, bem profissionalmente, são independentes. Aí eu comecei a ver como que eu queria, o que que eu queria dali para frente, que eu vi. Chegou um dia que a Sabina falou assim para mim, mãe, foi na pandemia que eu tinha chegado de Salvador e a pandemia me pegou aqui em São Paulo. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Ela falou, você não vai embora, porque na minha cidade, Penápolis, tinha muita gente morrendo. E aí ela falava assim, entendi. e você não vai poder ir, você vai ter que ficar aqui. Aí eu falei, nossa, eu preciso. Eu fiquei pensando, né? Como que eu vou fazer? Aí a Karina, ela é empresária, ela cuida de vários artistas. Aí ela falou, mãe, monta um canal no YouTube, né? Começa. Ela ia dar palestra, eu ia com ela, também falava um pouco. Então foi aí que eu comecei a ver o meu propósito de vida, que era, é, além da parte psicológica, que eu, porque eu acho assim, que a educação hoje, tem hora que eu fico olhando assim e me preocupa, porque as pessoas hoje, elas ficam só na internet, só no celular. E não existe mais diálogo em casa. Entendi, é verdade. Você percebe que hoje as pessoas conversam menos, que não tem aquele olho no olho dos pais, de sentar, de conversar. E eu fui criada assim e criei meus filhos assim, Conversando, dialogando. conversando muito, dialogando, explicando, né? E desde criança, o que que você vai ser na vida, o que que você pretende estudar, sabe? Já estimulando ao máximo o potencial de cada um. Entendi. Então, assim, hoje também o meu objetivo, o meu propósito é também ajudar a educar meus netos, Sim, não claro. é? É, A lógico. gente quer assim, que eles sejam bem educados, que eles tenham esse mesmo diálogo, essa mesma oportunidade que a gente teve. Então, eu acho assim que um dos propósitos da minha vida é poder conviver com os meus netos e ajudar a criar. Entendi. Então, o propósito ele tem a ver com várias áreas da vida, né? Dessa forma, a gente pode definir que um propósito ele seria o quê? Eu acho que o propósito de vida é você saber o que que você quer, o seu objetivo, porque se você tem um objetivo na vida, você tem uma saúde física boa, uma saúde mental. Então, eu acho assim que tudo isso reflete, porque é muito importante você estar com a sua mente ocupada. Você tá é, sabe, estudando, lendo, fazendo exercício físico, porque se você tá
com um objetivo bom na sua cabeça, você quer também ter uma boa alimentação, você vai se preocupar em fazer exercício físico, como eu te sigo sempre e faço os seus exercícios. Obrigada, eu Tem sei me que você faz. ajudado, tem me ajudado muito, porque tem hora que você não dá para você ir na academia, Verdade. né? É, Então, assim, todos os dias eu ligo teu Instagram e aprendo a fazer os exercícios e faço aqui na minha casa faz o desafio, né? Muito legal. Agora me muito. diz uma coisa que eu queria saber. Você falou do objetivo, o objetivo é onde a gente quer chegar, né? Qual é o objetivo de você, onde quer chegar, a meta, né? Também contribui para alcançar o objetivo e tem também a missão, que é o que a gente faz para cumprir esse objetivo. Agora, qual a finalidade de se ter um propósito na vida, especialmente na terceira idade? Por que que é importante ter esse propósito na terceira Eu acho que idade? você ter um propósito, você ter um objetivo, você cria, você fica muito mais inteligente, você começa você não fica estagnada, parada, porque tem gente que se aposenta e acha que a vida Acabou. acabou, que parou ali e acabou, né? E não é isso. Eu acho que se você tem esse propósito, você pode ver aquilo que você gosta. Chegou a hora de você realizar, sabe, os seus objetivos, aquilo que você gosta, aquilo que você sempre sonhou na vida, chegou a hora de você realizar. Entendi. A Dulce aqui falou que propósito é ser feliz. Sim, o propósito ele tem a ver com felicidade, com realização pessoal. Porque quando Claro. você está fazendo alguma coisa que te realiza, que te deixa feliz, e que você também possa dividir essa coisa que você está fazendo para um número de pessoas, isso ainda é melhor ainda esse propósito. No seu caso, dona Kika, eu gostaria que você vou te falar, chamar de você, tá? Claro. Que você falasse assim do que você passou a fazer depois que você se aposentou como psicóloga. E antes disso, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo a live para clicar aí nesse coraçãozinho para atrair mais pessoas aqui para a nossa live, que é muito bom. Eu sei que você escreveu um livro de receitas, eu sei que você tem um canal na internet, eu sei que você tem um Instagram que você também fala bastante coisa no Divã com a Dona Kika. Então, eu gostaria que você falasse sobre essas suas atividades. E teve uma pessoa que escreveu aqui que falou que foi sua paciente. Ah, que legal. Então, depois que eu me aposentei, eu ainda continuo com essa parte de terapia. Não assim em consultório, nada. Mas assim, por exemplo, agora tem a Odara Lifestyle, que é uma clínica que eu vou começar a atender lá. Olha, que É, pena que a gente é amiga, eu não posso ser sua paciente, né? Porque já sabe tudo de mim. e eu vou conduzir um grupo de psicólogos lá. Que É, legal. e aí, gente, eu escrevi o livro, né, de receitas, que graças a Deus foi um sucesso. Já vou escrever o meu segundo livro, que agora é um livro sobre receitas fit. Oba, que É, máximo! espera um Tudo a pouquinho que meu ver. interfone está tocando, eu não estou com ninguém aqui, Não um tem minutinho problema. só. Não tem problema. Você viu, gente, que legal? Uma pessoa ativa, uma pessoa que faz bastante coisa, escreveu um livro, agora já vai escrever o segundo, tá fazendo essa live aí sozinha, sem ter nenhum um suporte técnico. Foi atender aí lá o interfone, porque ela está só. Então, é uma pessoa ativa, uma pessoa comunicativa, e tem esse canal dela no YouTube. Eu adorava fazer terapia com ela. Ela é maravilhosa. A pessoa está escrevendo aqui. Que coisa boa. Aquele abraço. Muita gente aqui bacana, conhecida, amiga. Então, eu estou falando aqui, Kika, da,
de como você é ativa na vida, né? Por exemplo, você está aí fazendo essa live, você está sozinha, você não tem um suporte técnico te ajudando, e isso é muito legal, porque você foi lá, atendeu a campainha, voltou, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente que é da terceira idade, quando tem a ver com essa parte de internet, a gente sempre precisa de apoio. E você não, está se virando aí sozinha numa boa. Isso a gente também vai aprendendo, né? Eu, Porque se a gente interagir com essas coisas que estão acontecendo, a gente acaba aprendendo, né? eu Você sempre mesmo peço. se surpreendeu comigo quando eu disse que gravava os vídeos, que eu editava, então a gente vai se atualizando. Nossa, gente, a Gorete, ela é muito fera. Ela grava os vídeos dela, ela faz tudo. Eu fiquei assim impressionada com a vitalidade da Gorete. Eu não sou igual você, não. Não... Ah, não, mas você tem outras coisas aí que você faz, essa do canal, que eu acho legal e tal, né? Do divã. Então, eu queria que você falasse dessas atividades, desse propósito de vida que você tem aí em relação a escrever conteúdos relacionados à psicologia, no divã com a dona Kika, esse livro de receitas que você traz coisa da sua família, da sua mãe, as receitas maravilhosas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse propósito de vida que você começou a desenvolver essa parte relacionada à internet há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, há uns 4, 5 anos por aí. Eu escrevi esse livro, foi acho que em 2020, acho que foi 2020. Então, 5 E anos. é, e 2020, 2023, acho que foi. Bom, a data não importa, mas É, foi há pouco tempo. foi. E assim, graças a Deus foi um sucesso. E aí eu tenho um canal no YouTube, que é o Dona Kika, e tenho o Instagram e o Face. O Instagram é Kika Sato Raal. Porque o Lucas é um menino que é como se fosse um filho meu hoje. Ele era fã da Sabrina, e aí ele fez esse Instagram, Dona Kika. Então eu ia nos lugares, as pessoas falavam assim, ai, nossa, eu falo tanto com a senhora. E não era eu, era ele. Ele que era Ah, o tá. Dona Kika. E aí. Olha, a Jane escreveu aqui, pode ir lá atender, que o livro foi em Alô? 2023. É. Então, a Karina está falando também que tem o Twitter Dona Kika. Esse aí eu ainda não faço parte, não, como do A Twitter. Eu vejo o Sabrina que me canal, eu mandou vejo o comida Instagram. aqui. Hã? A Sabrina que me mandou comida aqui. Ah, meu Deus, para quem não sabe, eu acredito que todo mundo sabe, a dona Kika é mãe da Sabrina Sato, mãe também da Karina Sato, uma grande empreendedora, e do Karim, que também é empreendedor. Então, por isso que eu também é uma mulher muito ativa, né? E a Jane, que está dando aí, opa, tô chegando, Jane Fux. Ah, eu também quero ir aí comer essa comida gostosa. Então, assim, dona Kika, ter esse propósito de vida, você acha que ele serve de inspiração para as pessoas? Eu espero que sim, né? Porque eu, assim, depois que eu comecei a trabalhar ativamente, então aí você não tem tempo para você ficar pensando, né? Ai, o que que eu vou fazer hoje? Você tem aquelas obrigações, né? Então você se envolve e fica com o tempo ocupado, né? Então, eu, o meu objetivo é esse, né? Inspirar pessoas, que nunca é tarde, porque hoje eu estou com 72 anos, Certo. que nunca, que nunca é tarde para você recomeçar uma nova atividade, né? Então, eu acho que é muito legal você ter esse propósito, você se colocar em função dele e trabalhar, porque aí Sim, sua mente se cativa, né?
Você fica com a mente ativa e você não tem muito tempo para falar assim, mente vazia, é oficina do diabo, tem aquele ditado, né? Ou do chocolate, né? Oficina do chocolate também, né? Exatamente. Então a gente fica tá sempre com a mente ocupada. Eu assim, tô sempre ocupada, sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas, e eu me sinto feliz assim. Tô sempre Sim. integrada. E o dia que eu tô sem fazer nada, a Karina fala: Mãe, vem pro escritório. Eu vou lá encher o saco do pessoal. Ah, que legal, né? E eu acho que o propósito também ele tem a ver com o sentido que a gente quer dar à nossa existência e ao impacto que a gente quer causar no mundo, né? Então, por exemplo, se Exatamente. você quer transmitir através do seu divã com a dona Kika a experiência que você teve de toda uma vida de psicóloga, atendendo em consultório e outras atividades que você fez dentro da sua profissão, isso é muito interessante, porque as pessoas vão ter uma oportunidade de ver esses exemplos, de se inspirar, porque eu conheço algumas pessoas que elas têm bastante conteúdo, mas elas não passam para ninguém. Uma vez eu dei aula para um rapaz, que era um rapaz assim, que tinha um conhecimento geral enorme e muito culto, então eu falei para ele assim, eu sugeri para ele, eu juntava um grupo e ele vinha falar determinado assunto. A gente escolhia um tema e ele falava, ele disse, ah, não, eu não me identifico com isso. Quer dizer, a pessoa fica para ela. Então, É, tem que meter a cara, tem que ir, tem que fazer, sabe? Tem que dividir o que você sabe com as é pessoas. Ajudar, porque exatamente. tem gente que não tem acesso, né? Você tem que transmitir esses conhecimentos, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem depressão, né? Ela, quanto mais ela pôr para fora os problemas dela, quanto mais ela conversar, aquilo lá vai deixando, a depressão vai diminuindo. E acontece o contrário, a pessoa vai se fechando mais, né? Então, eu acho que você ter o propósito de vida te ajuda até a você não ter esse problema de ficar deprimida, de ficar se sentindo inútil, entendeu? Eu acho que você se aflora, você quer contagiar mais pessoas, você quer passar mais informações para as pessoas. Então, eu acho que nesse ponto, internet, redes sociais, canal, tudo, eu acho que você olhando por esse ângulo ajuda muito, ajudou muito. Entendi. E também é um legado, né, que você deixa para as pessoas. Eu queria aqui registrar a presença da empresária Karina Sato, que está aqui, a Jane, também o Nicolas Prates, o genro da dona Kika, É, que acabou de entrar, a Sabrina também acabou de entrar. Gente, que alegria, que maravilha. A Dulce aqui está dizendo que você faz muita falta em Penápolis e que você é uma pessoa muito inspiradora, né? E eu acho que também, dona Kika, o propósito, ele é bom para superar desafios, né? É uma motivação para você continuar também a ter uma vida feliz, né? Buscar felicidade e evitar realmente de ter a depressão aí, como você acabou de falar, né? É um grande desafio, né? Porque não é fácil você, na terceira idade, dizer assim, "Ah, agora eu vou gravar aqui para o meu canal e vou encarar, né? Eu tenho certeza que quando a senhora começou a fazer os vídeos para o seu canal, para o Divã com a dona aqui, que eu estou frisando muito o negócio do Divã, por causa da sua profissão de psicóloga, e que é muito importante, que tem é, muita gente realmente que está numa depressão ou achando a vida sem sentido, o que é que eu faço da minha vida? Eu me aposentei e agora o que é que eu vou fazer? Então, não é fácil, mas a gente tem que ir, tem que fazer, tem que ter coragem, porque é assim que a coisa funciona. Não é isso? exatamente. Eu acho que você não pode ficar, porque você se aposentou, você fala assim, não, agora eu vou ficar numa boa, deitar no sofá e ficar, né? Eu acho que você tem mais metas a cumprir, porque
o fato de você ocupar sua mente, você ter o objetivo e você ter esse propósito, nossa, isso te empurra para frente, né? Você sabe que você não pode ficar ali numa boa, tranquila, sem fazer nada. A coisa tem que seguir. Então, eu acho muito inspirador. Até Aí, se porque a você expectativa de vida aumentou, né? Exatamente, aumentou muito a expectativa de vida. Eu lembro a minha mãe com 50 anos, que eu achava assim, a minha mãe já super velhinha, eu Oh, achava, sabe? Deus. 50 anos, minha mãe faleceu com 58 anos, eu falo, nossa, Nova, né? então, então mudou hoje a expectativa de vida. Mas viveu É, intensamente, né? Porque era uma pessoa alegre, né? Que eu acho que a família toda herdou essa alegria dela, pelo que você me falou. Uma pessoa que gostava de contar piada, então uma pessoa que era feliz. era, Então isso também contamina quem convive com uma pessoa que transmite felicidade. Porque o propósito de vida, ó, a que a Vânia está dizendo que a dona Luísa é um amor. Propósito de vida tem a ver com felicidade. Outra coisa, eu acho que você tem que fazer uma coisa que traz felicidade. é, nossa, minha mãe era muito assim, uma pessoa muito querida, sabe? E ela adorava Penápolis, nossa! Ela falava assim, ela tinha loja, mas ela falava assim, meu objetivo não é só vender, eu quero fazer amigos. Ela tinha verdadeiras amigas, assim, e adorava, né, contar piada, tudo. Então, a gente vê tudo isso e fala, o propósito de vida é essencial, principalmente, assim, em todas as idades, mas principalmente na terceira idade. Porque, Sim, não é, Gorete? Eu vejo sim. você é uma pessoa muito ativa. Eu te admiro muito. Obrigada. A gente Uhum. a gente se conheceu e nunca mais deixou de se falar, não é? Exatamente, se encontra para comer pizza, para jogar baralho, né? É porque eu acho que essa alegria de viver atrai, né, as pessoas. Então, você conviver com uma pessoa que está triste, deprimida, claro que você tem que dar um apoio, mas a pessoa tem que procurar também um profissional para poder encontrar aquele equilíbrio, porque nem sempre a gente acerta no que a gente vai orientar essa pessoa. Mas eu acho que no nosso caso houve assim uma energia muito positiva entre a gente, né? E aí a gente não É, falou mais mesmo. Muito bom, a gente faz uma ginástica conexão, junto. né? Teve É, uma conexão, porque eu vejo você assim, que você tem muita energia, que você faz, que você não consegue ficar parada, não. você realiza. E, e isso aí eu acho muito legal. O ano Por, passado eu inventei de criar um grupo de dança 50 mais. Aí, para homens. Aí eu chamei 8 homens, mas só 2 foram. Aí ficamos 4 meses, depois eles. Ah, não, não sei o quê, tudo bem. Aí as esposas começaram, a esposa de um, mas aí depois veio outra pessoa, agora vamos fazer o de mulheres. Então, assim, eu falei, eu já estou com 68 anos de idade, não sou professora de dança, né? Sou professora é, de ginástica, mas sempre amei dançar, então eu criei esse grupo. Então toda terça-feira eu vou lá dar aula. E recentemente eu tive um problema, eu estava com uma tosse muito forte, eu disse, eu vou dar um tempo, vou parar. E a minha amiga aqui que mora comigo, não pare, porque é o dia que você volta mais feliz, é quando você volta dessa aula de dança. E realmente, fazer o que você gosta e poder transmitir isso para as pessoas é bom demais. Eu acho que isso é propósito, é uma terapia, né? é uma Eu acho terapia. que é uma terapia, porque você ocupa a mente, o corpo, e você esquece de tudo naquele momento, né? Então eu acho que o propósito de vida é esse. Você correr atrás daquilo que você gosta, Sim, né? Porque tem muitas pessoas que se aposentam, falam assim, ai, foi só aposentar, ficou doente, né? é. Não é? E Tem muita pessoa tem assim. sim. Então, por que que pode acontecer isso? Porque às vezes a pessoa
ela estava esperando aquilo, falou, não, a hora que eu me aposentar, eu vou encerrar. Ai, que legal. Olha, uma Então, coisa que eu achei engraçado, um dia desse eu vi aqui na internet, uma mulher colocou um vídeo lá e disse assim, puxa vida, logo agora que eu achei que eu ia ficar aposentada, fazendo tricô, tomando um cafezinho, não, esses idosos estão tudo fazendo ginástica, participando de não sei o quê, logo justo quando chegou a minha vez de descansar, então, assim, descansar para quê, né? Aposentar significa ir para o aposento, ir para o quarto, não tem mais isso, né? A ah, gente tem que é, se não movimentar. tem que movimentar. Eu acho assim, que se tem um dia ou outro que você quer descansar, que você quer relaxar, que você não quer ver nada, tudo bem. Mas assim, ficar assim o tempo inteiro não dá, né? Outra coisa que eu acho importante é o apoio dos filhos. No seu caso, por exemplo, É. você tem os seus três filhos que te incentivam, que te apoiam, que te convidam para participar das coisas. Isso é muito importante, porque se os filhos não interagem com os pais, só lá, vou lá visitar meu pai só no fim de semana, tomar um cafezinho com eles, jantar com eles e pronto. Não, os seus filhos é exatamente o contrário, está sempre te estimulando. Isso também é muito importante, né? É muito importante. Eu acho que essa interação social e mesmo a gente com as amigas, né? Você conversar, você trocar ideia, você falar dos seus planos, dos seus objetivos, como a gente sempre conversa, né? Porque de vez em quando a gente faz até café da tarde aqui em casa, né? Ai, que delícia. Amo, cheio de coisa gostosa. Porque eu faço esfirra, quibe, faço umas coisas aí eu falo assim, ó, vem aqui comer, vem tomar café. Sim, Então, então eu acho assim que até essa troca de ideias, essas conversas é muito importante, porque você não fica naquela estagnação, sabe? Você não fica parada, você não fica pensando em coisa negativa. A sua certo. cabeça vai funcionar. A leitura também, eu leio muito. Sim. Assim, a Sabrina fala assim, mãe, lê bastante, viu? Pra você não ficar gaga. Meu Deus do céu, que coisa boa, né? Mas você faz tanta coisa que não vai ficar gaga, com certeza, viu? Ai, meu Deus, essa foi ótima, né? De não ficar gaga. Mas a É, leitura é muito bom, mas nem sempre a pessoa tem condição, né? Porque às vezes tem muito problema na vista, mas tem outras coisas que a pessoa pode fazer, jogar um buraco com claro. alguém, entendeu? E tem outras atividades, né? Reunir, uma vez aqui, a minha amiga aqui, que mora comigo, ela gosta muito de poesia. Hum. E às vezes ela diz assim, ah, deixa eu recitar aqui uma poesia. Eu digo, ah, não, eu quero dormir, não sei o quê. Ah, não, mas essa poesia é importante e tal. E aí a gente, de tanto ela gostar de poesia, a gente fez um sarau, café, bolo e poesia, num Olha, café de uma amiga nossa. Aí eu convidei algumas pessoas, eu ainda não te conhecia. E daí a gente foi, eu pedi para cada uma levar uma poesia para recitar na hora. E foi tão interessante, tinha assim umas 8 pessoas, cada um falou sua poesia e conhecemos pessoas diferentes, trocamos ideia, acabou que virou ali uma sessão de terapia, porque uma falou de uma filha que ela tinha perdido e tal. E, então, esses encontros, ele é muito bom para a gente interagir socialmente, né? se torna assim uma terapia em grupo, né? Porque assim, psicologicamente falando, se você tá com um problema, é, assim, que você, aquele problema é tão grande que você não consegue nem pôr para fora, né? Mas a partir do momento que você divide ele, ele já diminui em 50%. Sei, Então é muito importante você ter amigas, você ter pessoas de confiança para você contar seus problemas, para você falar, nossa, eu estou com dificuldade em tal coisa, o que que você acha? Não é? A partir do sim, momento que você divide esse problema com alguém, ele já deixa de ser tão grande. exato.
O Carlos está aqui, o seu amigo, viu? Botou um Ai, coraçãozinho. Gente, amo aproveita. eles. Carlos é um amor. Aproveita e clica aí no coraçãozinho para atrair mais pessoas. Agora, assim, como descobrir o meu propósito? Tem gente que fala assim: ah, mas eu vou fazer o quê? Eu já trabalhei tanto, estou tão cansada, não quero fazer nada. Primeiro você tem que descobrir o que gosta de fazer, né? É, Quais são as suas exatamente. habilidades, É, porque né? às vezes você tem um hobby, você faz um trabalho manual. Eu lembro que eu tinha um amigo lá em Penápolis, um senhor, que ele se aposentou da polícia. Aí ele era escrivão. Aí sabe o que que ele fez? Ele gostava de fazer trabalhos manuais de cortar, por exemplo, garrafa. Aí ele fazia copo. Aí eu fui lá no ateliê dele uma vez e comprei um monte de peças. Garrafa Por... de vidro? Ele cortava e fazia copo. Ele cortava e lixava, entendeu? Sei. Fazia copo, fazia vaso. Aí ele fazia várias peças de arte. Então, eu acho assim, que é você tentar descobrir o que você gosta de fazer. Que às vezes você gosta, não tinha tempo. Eu, por exemplo, tudo que eu tinha vontade de fazer e que eu não conseguia fazer, eu tô fazendo hoje. Coisa boa, né? Cuido das minhas plantas, gosto de arrumar casa, Fazer comida gostosa, né? fazer A- comida. Tem uma vez por semana, meu filho vem com meu neto, que ele gosta de um arroz que eu faço, arroz de grão de bico, que tem lá no caderno de receitas, no livro. Então eu faço várias marmitinhas para ele, tipo 5, 6, até 10 marmitas eu já fiz. Aí eu faço esfirra. Ele tem dois, vai fazer 2 aninhos ainda, e ele come bem. Aí eu faço, aí meu filho vem, traz ele, a gente brinca aqui, ele come, aí eu falo assim, tá gostoso, Arthurzinho? Bom, bom. Eu vi o filme dele comendo, fiquei impressionada. Eu queria Ai, aproveitar agora, dona Kika, e pedir para as pessoas que estão assistindo, para elas escreverem aí qual o propósito de vida delas, entendeu? E o que é que elas gostam de fazer, o que realiza. Porque também eu queria dizer que nunca é tarde, né, para ter um propósito, né? nunca é tarde para você ter um propósito, porque às vezes você nunca teve tempo para você olhar para você, né? A vida era tão corrida, é, que você não tinha tempo. Então, eu, por exemplo, hoje eu estou me realizando muito, Tá sabe? feliz, né? Tô, Fazendo o que gosta, né? tô. Amo cantar. Teve algumas pessoas que escreveram aqui que amam cantar, tem outras que falam que adoram viajar. Estão aqui escrevendo que adoram, que faz um monte de coisa, faz ginástica, faz. Meu propósito é viver bem, a Dulce falou. Beijo, amiga querida. Então, assim, hoje você está tendo tempo de realizar os seus propósitos de vida, porque antes você estava criando os filhos, trabalhando como psicóloga e não tinha tanto tempo de fazer. Claro que a profissão era uma realização que você escolheu ser psicóloga, mas algum propósito assim, tipo esse, participar, escrever um livro, por exemplo, trabalhar na Sato É, Hall, é um propósito, fazer bem aos outros. Olha, a Jane falou que o propósito dela é trabalhar na Sato. Legal, Jane. eu chego, Muito bom. eu chego lá, né? Aí os meninos falam assim: ai, minha estagiária chegou. Ai, meu Deus, viajar com pessoas. As pessoas estão escrevendo aqui, ó, viajar com pessoas. Adoro ver a Kika aqui em seus. Não deu para ler o resto. Cuidar da minha família, ter saúde, viver e ser feliz. Quer dizer, muitas coisas boas, né? Aí o Muitas. pessoal te chama de estagiária lá, é? É, eles falam assim, ai, minha estagiária chegou. Aí, às vezes, eu chego perto da hora do... Nossa, ela já chega para almoçar. Eles falam.
Que legal. Tá aí. E Então a gente não pode, porque se aposentou, achar que não vai poder realizar mais nada. Sim, tem que buscar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te faz feliz, né? E ver o seu talento para o que você tem. Por exemplo, eu, como adoro atividade física, eu encontrei o meu propósito em fazer esse Instagram e poder dividir. Esses exercícios que eu faço para inspirar e incentivar pessoas. No seu caso, aí você tem o seu canal, que é Dona Kika, né? O seu canal, isso é. Dona Kika, que é um canal de variedades ou é só Não, receitas? você sabe que eu estava vendo assim os comentários do canal e os vídeos de comportamento, eles bombam muito mais do que as receitas. Olha que interessante. Jura? Aí eu falei, Então, até o Pedro, menino que grava para mim, porque assim, a gente tira assim, uma vez por mês, a gente grava o dia inteiro, a gente grava receitas, grava sobre depressão, ansiedade, sobre tudo que as pessoas pedem, me pedindo até educação financeira. nossa, mas que coisa Eu gravei sobre maravilhosa, educação financeira, porque eu tive uma educação financeira muito boa. que coisa Meus pais, boa, né? assim, meus pais, eles deixavam a gaveta do dinheiro aberta para nós, para os filhos. Então, E tudo. também que eles tinham loja, já tinham essa experiência, né, de Meu pai como era administrar. alfaiate, minha mãe era costureira. E eles trabalhavam o dia inteiro, assim, até 4 horas da manhã eles estavam trabalhando. E aí eles deixavam, eles falavam, ó, se Kika, Sumi, Eliana, vocês precisarem de alguma coisa, quer comer um lanche, algum dinheiro, tá aqui. Só que a gente via eles trabalhando tanto, 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 Gorete, que a gente não conseguia pegar um centavo. Jura? Meu A gente, Deus! aí ele falava, vai comprar uma linha para mim. Aí a gente pegava o dinheiro, ia comprar a linha, voltava, colocava lá. Mas a gente não conseguia, assim, ficar gastando à toa, porque a gente via que eles trabalhavam muito. Entendi. Então, e minha mãe fazia muita comida em casa. Então a gente não tinha assim necessidade de pegar o dinheiro lá. Mas assim, a educação financeira que a gente teve foi muito boa e eu ensinei meus filhos também. E eu ensino meus netos agora. Que coisa boa, né? Porque Muito a importante. Zoe fala assim, todo dia ela sai da escola, ela quer passar na padaria, compra um monte de doce, um monte de coisa. Aí eu falo para ela, Zoe, nós vamos passar. O que que você vai querer comer hoje? Vou querer um sorvete. Falei, então tá. Você não vai pegar, não deixa eu pegar aquele monte de coiseira, sabe? Porque senão acha que o cartão não é nem dinheiro. Então eu Exato. explico. Eu falo, ó, você pode pegar duas coisas, até três coisas, mas não é para ficar, sabe? Ficar igual uma louca enchendo a sacola. Então eu converso muito. Então, assim, é, sobre pessoa dissimulada, já, assim, já gravei vários vídeos é, orientando sobre Entendi. comportamento. E bombou muito mais do que as receitas, hein? Muito interessante isso. A Sueli aqui está dizendo que o propósito dela é cursar medicina. Eu não vi a idade que ela tem, ela disse que no próximo ano já vai começar a cursar. Parabéns, Sueli, é isso Olha, aí. Tem que ter um parabéns. objetivo e ir atrás desse objetivo, né, Tem que dona correr Kika? atrás mesmo. Que bacana. Tem Parabéns, que fazer Suelen. É que live não está todos os passando aqui para mim. sim, aqui está dizendo assim, tem que fazer live todos os dias. Muito boa as duas. Obrigada, Rose. A outra que passou, Marli Duran, que é uma jornalista que está aqui, falou assim, as duas se completam. Que ótimo, obrigada. Que bom, né? Bom, Olha, vocês não sabem, gente, eu liguei para a dona Kika há 2 dias atrás, eu disse assim, olha, vamos conversar um pouco aqui no WhatsApp para a gente ver como é que vai ficar a nossa live e tal, que era um bate-papo assim de uns 10, 15 minutos. é, Sabe quanta gente conversou? Mais de 1 hora. foi. Mas a gente combinou essa live faz muito tempo, né? É, Muito tempo. E que a gente fechou mesmo foi agora, mas
faz tempo que a gente está falando, né, Gorete, de fazer essa live, né? Não, mas eu achei engraçado porque a gente ia conversar só uns 15 minutos, e aí eu fui ver depois no celular, conversando mais de uma hora. Acabou que foi sobre o propósito, né? E foi indo, enfim. E aí foi, serviu de reflexão, porque eu fiquei pensando assim, sobre realmente o meu propósito, se eu queria fazer mais uma outra coisa na vida, se eu queria desenvolver mais alguma coisa. E tudo isso, um bate-papo desse, informal, acabou virando assim um questionamento para mim. Foi muito bom. E eu acho que as pessoas têm que sair dessa live aqui se questionando, qual o propósito que eu quero ter, o que é que eu ainda pretendo fazer, né? Exatamente. Porque Independente de eu estar aposentada, né? porque tem muito idoso que a hora que ele se aposenta, ele fica perdido, né? Aí e tem aquele outro preocupado, fala assim, como que eu vou querer envelhecer, né? Então aí você tem que optar, né? Se você quiser envelhecer bem, com a mente trabalhando, e você não cair num Alzheimer, não deixa o alemão encostar. Sim, Você, nem o americano, você tem o que, Parkinson. que trabalhar sua mente. Você tem que trabalhar, você tem que pensar e atividade física. Cuidar Atividade, da saúde, né? atividade Eu acho que física. a pessoa Que- que se aposenta, ela tem que dizer assim, agora eu não tive tempo de me cuidar, porque trabalhando demais, é, fazendo muita coisa, muita atividade, um propósito agora é cuidar da saúde. E isso inclui atividade física. então, meus netos são engraçados, porque às vezes eu desço com eles para brincar, né, lá no térreo, e aí eu falo, vamos um pouquinho na academia, e eu faço esteira, né? Aí eles falaram assim, você é vovó maromba. Ah, meu Deus do céu. Que gostoso, né? Aí a Zoe fala assim, ô vovó maromba, o Filipinho que começou. Aí eu falei, bom, melhor ser vovó maromba do que ser vovó que não faz nada, né? Sim, Então, eu sei que eu acho que se você unir atividade física com uma alimentação boa, né, à base de frutas, legumes, e você ter um propósito, fechou. Você certo. tá bem. Então, eu tenho um propósito agora que é fazer um novo desafio de atividade física e eu quero unir com essas suas receitas fitness para a gente Isso. oferecer. O que que Vamos você sim. acha? É um É, propósito bom esse? inclusive, na segunda-feira eu vou gravar também já uma receita Fitness? fit. É, É? eu costumo congelar muito as frutas e depois fazer tipo um sorvete, sabe? Ah, Eu tá. congelo Entendi. banana, uva. Segunda-feira eu vou fazer uma de uva. Ai, que delícia. É, uma receita que a clínica Odara me passou. Então eu vou gravar. Entendi. Então, essas coisas, assim, ó, por exemplo, ter ideias para fazer, né? Agora você está com essa ideia de fazer receitas fitness. Aí você já tem receitas que você já vai começar a passar, como esse sorvete aí de uva. Então, as pessoas ela têm que pôr a cabeça para funcionar, para não ficar parada. E ver até os exemplos que tem na internet para dizer assim, ó, agora eu vou fazer tal coisa. Dia desse eu vi uma receita, uma pessoa fazendo um bolo aí, uma coisa simples de banana. Eu disse, vou lá fazer. Vi um pãozinho de batata doce com leite ninho. Aí eu disse, eu vou experimentar. Então é muito legal, né? É, Como no seu canal, as suas receitas. A gente vê as receitas lá do seu livro, quer fazer, quer testar e dá certo. Então, assim, eu sou uma pessoa inquieta. Eu tenho que estar sempre ocupada também fazendo alguma coisa, porque senão eu não me sinto feliz, entendeu? Ficar é. parada, sem fazer nada. Graças a Deus que eu consegui. Agora eu me aposentei, mas eu continuo dando aula, mas eu consegui fazer esse negócio do Instagram, que isso para mim é uma terapia também. Nossa, teu Não é Instagram bomba.
Eu tava comentando isso. Eu falei, gente, Gorete bomba. Porque, assim, cresceu muito rápido, Gorete. Sim. Porque hoje em dia as pessoas estão procurando um estilo de vida mais saudável. Porque se você tem esse estilo de vida saudável, você não vai, sabe, você vai ter muita saúde. Porque você está em contato com a natureza, está exercitando, né? Então, eu acho que é muito importante. E eu te sigo direto. Ai, que coisa boa, eu também te sigo. Muito obrigada. Eu queria, então, dona Kika, deixar aqui uma mensagem para as pessoas em relação ao propósito de vida na terceira idade, como é que as pessoas devem fazer para poder sair daquela situação, como você falou, às vezes até depressiva, para poder encontrar um objetivo de vida, para encontrar um propósito de vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para essas pessoas, de uma maneira geral, mesmo para quem não está deprimida, e falar assim, ah, eu não estou fazendo nada, mas eu posso fazer tal coisa. Eu gostaria que você É. deixasse uma mensagem sobre isso. Gente, se você não consegue sozinha descobrir o que você gosta, o que você pretende fazer, procura uma terapia. Porque aí na terapia você vai se conhecer melhor, você vai ter uma noção do que você é, do que você gosta, você vai se autodescobrir. Isso é muito importante. E a partir daí, você parte, fazendo aquilo que você gosta, automaticamente você vai ter uma vida muito melhor, muito mais saudável. Você vai, se você está se sentindo bem fazendo aquilo, você também vai querer procurar ter uma vida mais saudável, procurar exercício físico, fazer uma academia, ou caminhar, qualquer coisa, sabe? Sair com o Qualquer cachorro, né? sair com o cachorro. Até esses dias a Sabrina e o Nicolas falaram que eles adotaram uma cachorra que, gente, ela tem 1 ano e 2 meses agora. Mas ela late pra todo mundo, avança, não morde, mas avança. E eu fico morrendo de vergonha. E às vezes ela me puxa. Aí a Sabrina falou: mãe, não fica andando muito cabelinha que ela é perigosa. Aí quando ela viajou agora, ela ficou comigo. Então eu andava 3 vezes por dia com ela. Nossa, Dava, dava a volta no quarteirão. Aí ela fazia xixi, cocô. Eu recolhia, lógico. Mas assim, eu acho que fica também uma obrigação, sabe? Você ficar com o animal em casa. Às vezes é bom também. Você, se você tá assim sentindo, tá com sentimento vazio, adota um animal que preenche seu dia. Tinha é, dia que eu queria dormir até mais tarde, eu acordava mais cedo para poder andar com ela. é. Mas o animal também, ele faz com que você faça, você conhece pessoas, né? Exatamente. Porque você sai, você interage com outras pessoas que têm cachorro É, também. É um compromisso, porque é uma vida, né, que você está ali cuidando, mas é muito gostoso também. Eu é, já tive dois e eu acho assim maravilhoso, o cachorro adoro. Ó, tem uma pessoa aí chamada o Armando, que ele falou que ter rotina de vida é importante. Sim, por exemplo, agora muito. você ficou saindo 3 vezes com a Belinha, e aquela rotina dos comprimidos, tantas vezes por semana você faz atividade física, outras você grava para o canal, é, É. né? Então tem que ter, sim, tem que ter rotina. Realmente, essa rotina, você ter uma rotina de obrigações também é muito importante. Eu, por exemplo, aqui nesse apartamento, eu que me viro com tudo. Tenho uma faxineira que vem de quinze em 15 dias, mas o resto é eu que Tá faço. Então eu vendo? tenho, né? Tenho que lavar roupa, tenho que cozinhar. Tem que E, então cuidar da casa, né? eu tenho então essas obrigações também. Mas é muito bem lembrado, Armando. É muito importante você seguir uma rotina. A pessoa que tem aquela rotina, aquela obrigação, ela não se sente vazia, sabe? Não se sente inútil na vida. É muito É, porque importante. e aí você junta cuidar da casa,
você brincar com os netos, você fazer a sua atividade que você gosta de fazer, que é de. E se tiver tudo ok, tudo pronto, vai lá para Sato Raal e vai lá ser estagiária um pouco, né? Mas ficar parada que não dá, né? Exatamente. Isso, né, dona Cíntia? É, Então, a mas mensagem é essa: se a pessoa está meio assim, deprê e tal, procurar um psicólogo, mas se a pessoa não está deprê, está bem, está feliz e se ela não quer, assim, eu não quero nenhum compromisso, né? Eu tenho uma irmã que ela diz assim, depois, ela está com 83 anos agora, ela diz assim, eu não quero nada que dê trabalho, ela falou, mas em compensação ela participa, ela mora em Fortaleza, de um grupo lá que chama Pai, né, que tem a ver com idoso, e lá ela faz aula de espanhol, ela faz atividade física, elas vivem viajando, o então, grupo comemora todas as datas. Eu disse assim, ai meu Deus, eu queria um pai como esse, porque esse pai, ele é fora de série, assim, para os idosos lá de Fortaleza. Então, é um propósito participar, interagir. O que você não pode é ficar isolada, não tem mais aquele é, idoso que fica dentro de casa, parado, fazendo tricô. E quem gosta de fazer tricô e quem gosta de fazer crochê, tudo bem. Eu tenho uma irmã que ela adora fazer crochê, ela mora em Brasília. Final de ano, ela faz uns sachês assim, eu compro o sachê dela, ela manda assim uns 20, eu presenteio as pessoas. E assim, é um propósito. Então, cada um tem que encontrar aquilo que te deixa feliz. Não é isso? exatamente, é. Eu acho que a maneira de você ser feliz depende de cada um, né? Tem pessoa que fala, nossa, eu trabalhei a vida inteira, agora eu quero sossego. Ela é feliz daquele jeito, sabe? Tem que continuar. Eu acho que cada um é feliz a sua maneira, né? Eu sou um pouco agitada, assim, de querer fazer muita coisa, mas eu sou feliz assim também. Mas eu tenho certeza que essas pessoas assim que falam assim, eu quero é sossego, se ela começa a interagir, ela vai gostar. Vai, vai sim. Então, isso é saudável. Interagir É, com as pessoas é saudável, né? é, Cuidar da muito. saúde, fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, mas o social é muito É, importante. A gente não vive sem as pessoas, a gente precisa. você não pode ficar isolada, totalmente isolada no seu canto, porque você perde o estímulo de viver. E às Você vezes não a pode. pessoa tem um parente doente dentro de casa, que tem que cuidar daquele É, parente, aí fica naquela vida assim, entristecida, porque não consegue ter uma vida social. Eu estou amando fazer os exercícios com a dona Gorete, eu não vi o nome da pessoa. Você consegue ver? Obrigada. Não precisa me chamar de dona, não. Eu tenho o cabelo branco aqui, mas foi uma questão de opção de vida. Nós somos bem novinhas, né, é, Kika? Os não exercícios precisa agora falar são dona, maravilhosos não. mesmo. Obrigada, Jane. Então, a mensagem que você deixa é que a pessoa busque alguma Exatamente. atividade. É, eu acho que exatamente. A pessoa tem que ver dentro dela, fazer uma autoanálise, falar, nossa, do que eu gosto, né? Se ela já está na terceira idade, se ela já está aposentada, e se a preferência dela é ficar numa boa, ver um programa de TV, internet, também é uma opção dela. Eu acho que é a opção de cada um, né? É. Eu acho que a gente também não precisa se cobrar se a pessoa gosta de ter aquela vida boa. Eu tenho dia que eu gosto de ficar deitada Tem TV, né? quando estão todos viajando. Esse fim de semana a Karina falou para mim assim, vamos lá. Ela veio almoçar em casa no domingo. Ela falou, vamos em casa. Eu falei assim, cá, hoje que eu vou cair numa cama, eu vou descansar. Ela falou, é o que eu vou fazer na minha casa também. Maravilha, né? Você falou aí da televisão, tem gente até que critica as pessoas que vê televisão, vê novela. Eu não critico, porque eu acho que a televisão, ela é companhia de muitas pessoas.
A internet tem Exatamente. senha, tem gente que a internet, ela, tudo bem, as pessoas estão viciadas em internet, tudo bem, mas foi também uma forma da pessoa ter companhia, de interagir virtualmente. Também a pessoa não se sente Exatamente. tão só, É, né? A pessoa gosta de ver série, beleza, mas o que não pode é esquecer o resto do mundo, porque nada como a presença ali real, ao vivo da pessoa, né? Opa, TV é tudo, eu também acho, Jane. Então, ao vivo é muito bom conhecer, né, é, cumprimentar, beijar, abraçar, tomar um café, bater papo, né, falar um pouco também dos outros, é bom demais, né? Então é isso que é importante, né, dona Kika? exatamente. Eu acho que cada um tem que ser feliz à sua maneira. Eu queria que você falasse os seus canais aí para as pessoas te acompanhar. Ah, o Instagram é @KikaSatoRaal. O, o Facebook é Kika Sato. E o canal é Dona Kika Sato. Que é onde tem as receitas, e o divã. Isso. E aqueles comentários, gente, eu respondo, viu? Ah, Porque tá. eu vejo assim o que as pessoas estão gostando mais, o que Qual é a perguntas. demanda, né, das pessoas, É, o que é que elas e precisam, querem. eu respondo sim, viu? Tá certo. Tá Inclusive, bom, segunda-feira eu vou gravar. vai gravar? Ai, Eu que ódio, vou. Receita Fitness, né? Nós vamos fazer uma parceria aí, com o seu, você com o seu Vamos. livro fitness e eu com as minhas aulas fitness também, tudo fitness. Querida, eu acho que a gente já chegou aqui a 1 hora de live. A gente tem muita coisa ainda para a gente tratar. Com certeza a gente vai fazer outros temas. Se você tiver disponibilidade e aceitar fazer mais live, a gente vai fazer. Ó, já estão perguntando aqui quando é que vai ser a próxima. Podem sugerir temas, tanto para a dona Kika como também para mim no meu Instagram, que a gente vai trazer esses assuntos, porque é um assunto que a gente traz de uma maneira informal, não é nada técnico, É, né? é É isso um aí. bate-papo, e nesse bate-papo o que a gente pretende é que abra-se uma chavezinha na pessoa e ela fala assim, opa, quem sabe eu vou fazer isso, isso e isso. Que tem aquele estímulo, né? Marli Duran, a jornalista aqui, está dando tchau, Gorete, tchau para Kika. Obrigada, Ah, Marli. tchau, Marli. É que para mim não está aparecendo aqui. Ah, tá. Eu quero agradecer a você por ter disponibilizado seu tempo, por ter aceitado vir fazer essa live aqui no Prepara E 50 Mais, colaborar aqui com o canal, tá? E muito obrigada por você estar aqui presente. Ah, eu é que agradeço. Sabe, se a gente conseguiu atingir 50 pessoas, 100 pessoas, que às vezes dê um clique, eu já me sinto feliz, Que né? bom. Eu quero agradecer e falar que tudo tem um começo, né? Tudo tem a hora para você começar. Então, assim, não se sinta, sabe, Obrigada. obrigada. Eu acho que tudo tem a sua hora. Isso é Então, importante dizer. é, não fica com ansiedade, achando que você não está fazendo. Eu acho que tudo tem a sua horinha de você falar, é agora. Tá Sim. bom, gente? Um beijo, até a Até a próxima. próxima. Boa Beijo. noite a todos. Obrigada a todos aqui que compareceram, tá? Um abraço grande. Amei a live.